Você pode se tornar mais inteligente apenas tomando um comprimido? Suplementos de bioengenharia que prometem aumentar o poder do cérebro e foco. Scale of 1 to 10, how much smarter do you feel on nootropics? 10. Ser distraído e sem foco não é mais uma opção nos dias de hoje, pois ser assim atrapalha seus objetivos, metas de trabalho e coloca você em risco de perder uma promoção, perder um prazo ou produzir menos que os resultados ideais. Assim como o mundo se torna cada vez mais orientado para a eficiência no trabalho, intensificadores cognitivos são os novos suplementos de escolha para as pessoas que precisam estar constantemente ligadas e focadas. Desde atores, cantores, CEOs e empresários, pois qualquer um que pretende subir essa árdua subida ao sucesso procura um reforço, um impulso, não é? Você já ouviu falar em nootrópicos? Cada vez mais pessoas estão contando com isso para aumentar suas funções cognitivas e níveis de energia. Algumas pessoas conhecidas também entraram na onda, admitindo abertamente terem usado essas drogas. De fato, houve uma mudança na forma como as pessoas veem e usam essa classe de drogas. Onde anteriormente pessoas famosas e atletas as usariam de forma cautelosa, hoje eles divulgam abertamente essa classe de droga. Figuras populares como o presidente Barack Obama já admitiu usá-las. Se você não sabe o que são nootrópicos, eles são qualquer coisa natural ou sintética que melhora o desempenho mental em pessoas saudáveis. O mais popular de todos é o conhecido café, o qual é a substância psicoativa mais amplamente consumida no mundo inteiro, bem como a Bacopa monnieri, uma planta utilizada na medicina que auxilia na potencialização da memória, aprendizagem, concentração, diminui o estresse mental e auxilia até na prevenção do Alzheimer. Mas estamos falando de pílulas, drogas de forma sintética como Ritalina e Venvance, que ajudam a tratar o TDAH e a narcolepsia, por exemplo, assim como a memantina, que trata os sintomas da doença de Alzheimer. Hoje, elas são as queridinhas por quem presta concursos e almeja uma maior concentração durante os exames. Com isso, dá para se ter uma ideia do porquê tantas pessoas estão se tornando cada vez mais abertas à ideia de tomar uma pílula para melhorar suas habilidades mentais. No entanto, ainda há preocupações e perguntas sobre eles. Como eles funcionam? Quais são os efeitos colaterais? Eles precisam ser prescritos por um médico? Bem, existem dois tipos de nootrópicos: os com prescrição e os sem prescrição médica. Os nootrópicos que precisam de receita geralmente são prescritos para curar uma determinada condição médica e agem como estimulantes, que devem ser tomados com cautela sob a orientação de um médico. Eles agem no sistema nervoso central, aumentando as doses de dopamina e noradrenalina em algumas partes do cérebro, causando um efeito de euforia e ao mesmo tempo que aumenta o poder de concentração, resultando foco maior e rapidez em solucionar questões e problemas. Já os nootrópicos de venda livre, no entanto, são menos rígidos e provavelmente alguns você já os toma, como o café, ômega 3, chá verde, o famoso ginkgo biloba, certos shakes de proteínas e bebidas de treino. Todos contam como nootrópicos. Voltando aos nootrópicos sintéticos, não há dúvidas que eles possuem enormes benefícios para qualquer tarefa que você precisa fazer. É exatamente o que o café faz, mas vem com um efeito colateral de nervosismo para algumas pessoas. E para todos os benefícios que ele carrega, nootrópicos sintéticos vêm com um caminhão de efeitos colaterais. Muito modafinil, por exemplo, ajuda você a ficar acordado, mas pode causar dores de cabeça. Da mesma forma, as ampaquinas podem fornecer melhora a longo prazo na cognição, memória e aprendizagem, mas pode diminuir suas funções motoras. Até mesmo nootrópicos naturais, como o Bacopa monnieri, que enquanto aumenta sua memória e reduz sua ansiedade, pode causar cólicas estomacais, boca seca e náuseas. Enfim, se vale a pena, isso é um assunto muito subjetivo. Veja Joe Rogan, por exemplo. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos por ser comediante,
podcaster e comentarista do UFC. Ele pode não ter começado essa onda de podcast, mas ele possui o maior podcast do Spotify e do YouTube simultaneamente, e isso lhe rendeu um patrimônio estimado em mais de 100 milhões de dólares. Aí fica a pergunta: como ele consegue fazer tudo isso e ainda ter tempo para ir caçar, fazer jiu-jitsu e cuidar de si mesmo? Yeah. Like, I felt like if I was going to do stand-up, if I was going to do the UFC, I wanted to be fully charged, you know? Because what I noticed when I started taking it is one of the immediate things that I noticed was that I had a better recall of words. That's the frustrating thing where you're like, what is the word? What is the word? What is the word? That wasn't happening as much. And my ability to form sentences seemed smoother. It seemed like I had an extra gear, like I was one step ahead of conversation. A vida de Rogan com as drogas da inteligência começaram quando ele usou o Nutrição 53 Neuro One, e desde então ele foi atraído por esses suplementos e vem utilizando uma ampla gama deles. Um de seus intensificadores cognitivos de sua lista é esse elixir misto de cogumelos, que é conhecido por melhorar a memória e concentração. Outro usuário popular dos nootrópicos é Tim Ferriss. Ele é um escritor americano, empresário, investidor anjo e palestrante. Em 2007, lançou seu primeiro livro, Trabalhe 4 horas por semana, e alcançou a posição número 1 na lista dos mais vendidos. Em um de seus vídeos, ele diz que consome o elixir de cogumelos, o mesmo de Joe Rogan, que é uma solução popular entre os norte-americanos para melhorar a mente e as habilidades cognitivas. This is lion's mane and chaga plus instant coffee. This will extremely impact your cognitive and mental state. So I would suggest starting with a half dose if you go for this. Ele também consome erva mate, um chá adquirido de uma árvore da América do Sul, que embora o chá seja geralmente usado para aumentar o estado de alerta, ele também ajuda a queimar gordura e diminuir o apetite. Empresários de tecnologia no Vale do Silício também são adeptos, como Dave Asprey, pioneiro do movimento biohacking. O visionário dedica-se às descobertas em saúde, bem-estar e longevidade, e também é o criador do Bulletproof Coffee, ou café à prova de balas. É uma bebida que tem como objetivo clarear a mente, aumentar a produtividade e diminuir o peso. Ele toma diversos suplementos todas as manhãs para ficar à frente da concorrência. I also use cognitive enhancers in order to make my brain work better, because you know what? It feels really good to have a brain that works, especially as you age. Asprey já gastou mais de $300 mil em drogas inteligentes nos últimos 15 anos, mas ele diz que vale totalmente a pena. E como você pode imaginar, os atletas também se beneficiam do uso delas. Por exemplo, o jogador profissional de hóquei Duncan Keith usa nootrópicos para manter focado enquanto jogava no gelo. Ele acredita tanto nisso que criou uma campanha publicitária com isso, dizendo que os nootrópicos o ajudaram a ficar mentalmente focado sem perder a sua capacidade de jogar. Outro da lista é o jogador de futebol americano Andrew Sendejo, que consome o Alpha Brain antes de suas reuniões para mantê-lo mentalmente ativo durante o planejamento do jogo. Esse estimulante teve comentários elogiosos suficientes para ser destaque na mídia como a Entrepreneur, Forbes, Men's Health e Men's Journal. Da mesma maneira que todos nós lidamos com mídias sociais, carreiras e relacionamentos, não é de se espantar que tantas pessoas estão começando a utilizar essas drogas. Um estudo realizado pela Microsoft revelou que os períodos de atenção das pessoas caíram 33% em apenas 2 décadas. O neurologista Fábio Porto, do grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, diz que, abre aspas, quando os níveis de dopamina e norepinefrina, que são neurotransmissores, substâncias químicas que atuam nas sinapses entre os neurônios, estão anormalmente baixos nas regiões cerebrais responsáveis pela melhora do desempenho. O aumento dessas substâncias causado pelos remédios melhora os sintomas de pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, por exemplo.
Porém, o excesso delas, das drogas, causa reação contrária e provoca sintomas semelhantes ao da própria doença. A questão mais complexa, segundo ele, são os efeitos do uso recreativo dessas substâncias em longo prazo, principalmente em adolescentes e adultos jovens, a faixa etária que mais as utiliza para esses fins. Abre aspas. As smart drugs agem sobre uma parte do cérebro mais recente na evolução humana e que só costuma estar totalmente desenvolvida por volta dos 30 anos de idade. Existem estudos que comprovam, por exemplo, que o metilfenidato atrapalha o crescimento em crianças e adolescentes que precisam do medicamento. Esse é o tipo de coisa que só conseguimos ver em pesquisas extensas. Como essas substâncias não estão aprovadas para o uso recreativo, é difícil fazer estudos em longo prazo. Portanto, fica uma dúvida sobre as reações desses medicamentos depois de 5 ou 10 anos de uso. O que parece ser consenso é que, independente de se tratar de substâncias controladas ou não, todo medicamento deve ser usado com cautela e principalmente com indicação de um médico.